Bom dia! Sejam bem-vindos para o terceiro dia do nosso desafio Empodere-se. É muito bom ter você aqui comigo hoje, nesse sábado de manhã, você aqui buscando conhecimento, procurando aprender um pouco mais e compartilhando comigo, né, esse momento, esses minutos aqui para a gente fazer uma reflexão. E o nosso tema de hoje aqui, do terceiro dia, é: conheça-se bem o suficiente para saber os seus limites e saber quais limites devem ser cruzados ou não. Isso é uma coisa muito importante, né? Os seus limites, que algumas vezes a gente passa por eles, tanto passa consciente como também muitas vezes passa desapercebido, né? Sem ter consciência, sem muitas vezes nem saber que está ultrapassando o limite, porque você não definiu os limites, essa é a verdade. Então você nem tem consciência que está ultrapassando. Então vamos lá, o processo de autoconhecimento ele é um processo árduo, é uma coisa contínua para ser construída dia a dia, e ele sempre vai requerer uma atualização, uma constante atualização pessoal e uma atualização interna sua, como um sistema digital, por exemplo, né? Teu computador, o teu celular, você coloca lá um programa, aí chega uma hora que chega uma mensagenzinha assim: sistema, uma nova atualização está disponível. Então, da mesma maneira que esses aparatos tecnológicos passam por atualizações, o teu sistema também interno, ele passa por atualizações, né? E essas atualizações, elas vão interligar nossas funções psicológicas básicas, sejam elas conscientes ou não. Mesmo que você não tenha consciência, você está fazendo essa atualização do teu sistema. Você deve pensar que, independente do lugar onde você esteja nesse exato momento, você sempre vai estar se desenvolvendo de alguma forma. Você nunca vai estar estagnado, porque sempre existe um espaço para evoluir, sempre vai existir espaço para mudar alguma coisa. E você não é a mesma pessoa que você foi ontem, né? Você não é a mesma pessoa que você foi semana passada. E com certeza você não é a mesma pessoa que vai ser no final desse dia. A mesma pessoa que vai abrir os olhos amanhã para um novo dia. Então, por mais que determinados traços da sua personalidade se mantenham presentes ao longo dessas atualizações que você vai fazendo, eles vão, por mais que eles continuem impressos em você, que eles continuem reagindo de alguma forma, você vai passar por mudanças. E nós mudamos com o mundo. O mundo muda, a gente muda. E a nossa mudança muda o mundo. Ou seja, é uma simbiose. Da mesma proporção que o mundo nos muda, a gente também muda o mundo, o entorno e as pessoas ao nosso redor. Então, o que eu proponho aqui nesse desafio para vocês é que ao longo da vida a gente esteja sempre se policiando para nos manter conectados a quem somos no momento presente. E para isso a gente precisa se conhecer de uma maneira profunda, para que a gente não se perca nas ideias, nos conceitos que muitas vezes nem são nossos, para que a gente não fique preso a crenças que nos foram impostas de alguma maneira. Aquelas ideias, aqueles conceitos que a gente cresceu acreditando que era o correto, que a gente aprendeu lá na infância e a gente trouxe para a vida e não tomou o cuidado de verificar isso e de ir atualizando o nosso sistema ao longo dos anos, né? Então, eu te faço uma pergunta: quem é você verdadeiramente? Se eu parar e te perguntar assim: quem é você? O que você quer? Do que você gosta? Como que você gosta de acordar de manhã? Qual a roupa que você gosta de vestir? Como você se comportaria se pudesse fazer escolhas com base naquilo que te faz feliz? Naquilo que realmente não é, porque, vamos supor, porque eu sou mãe eu tenho que me comportar assim. Não, porque eu estou nesse trabalho, nesse cargo, eu tenho que me comportar assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que me calçar assim. Apesar de que eu não gosto, mas eu tenho que manter. Então, como seria se você pudesse fazer escolhas com base naquilo que te faz feliz e não no que te foi imposto como um conceito de felicidade? Porque você viver a vida inteira sem se conhecer é como estar trancada no quarto escuro e não poder enxergar nada. Você está lá no escuro, totalmente fechada,
você não vê nada, não sabe o que tem ali dentro, você só tem aquela sensação de medo, né? A sensação de medo da escuridão e do que você não sabe, do que você imagina que pode ter lá dentro daquele quarto escuro com você. Se você não se conhece, é muito provável que você esteja vivendo no piloto automático, mesmo achando que tem o controle, né? Você pode até estar pensando isso, mas não é. Você apenas está se deixando levar por escolhas e sonhos que não são seus, a fim de agradar as pessoas, não agradar a si mesmo. É preciso você ter muita consciência disso, não ficar nesse piloto automático, tentando agradar os outros. Você, sim, vive em sociedade, algumas vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas, mas de um grosso modo, você tem que viver de acordo com aquilo que te faz feliz, com aquilo que você levanta pela manhã e diz, gente, eu levantei hoje, cara, que bom, que dia lindo, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer, quer dizer, aquela coisa que te faz feliz, que o teu coração assim queima de alegria só de pensar. É óbvio, é muito óbvio que se conhecer vai muito além de saber o que você quer ou não, né? Vai muito além disso, já que envolve tudo o que toca e, de certa forma, envolve as pessoas que estão ao seu redor. E envolve saber mais dos seus valores, envolve saber mais dos seus sonhos, das suas metas, das suas prioridades, conhecer o seu comportamento, que parte do seu comportamento, das suas prioridades são suas realmente, é aquilo que você realmente quer. Mas é fundamental que você se conheça a ponto de ter uma noção do que é realmente importante para a sua vida. Aquilo que eu falei ainda agora, que vai te motivar a lutar pelos seus ideais, aquilo que vai te tirar da cama todos os dias de manhã, aquilo que vai... Sabe aqueles dias assim que você vai estar bem caidinha, né? Todos nós temos um dia assim que a gente está caidinho. Então, aquela coisa que vai te dizer assim, cara, não tá legal, mas eu vou porque a minha meta é essa. Aquilo que vai te mover, entendeu? Que vai te jogar para frente, para lutar pelos seus ideais. Quando você chegar nesse ponto que você se conhecer, lembra aquele quarto escuro que eu falei que você tava lá trancada na escuridão só com medo? É como se você acendesse um fósforo ali. Entendeu? Se você vai acender um fósforo, vai ter uma claridade e você vai passar a enxergar melhor as possibilidades. Além disso, você vai se sentir mais segura, você já não vai mais ter o medo da escuridão sem saber tudo que está ao teu redor. Você vai se sentir mais segura, com mais escolhas, porque você alinha quem você é com o que você quer. No momento que você faz esse alinhamento, as coisas ficam muito mais claras, muito mais fáceis para você. Você tem um direcionamento e você sabe para onde você está indo. Porque quando você não sabe para onde está indo, qualquer lugar que você chegar tá bom. Você não sabe para onde está indo. Então, o processo de autoconhecimento também vai te ajudar a entender o que você não é, mas que você pode estar manifestando de alguma forma, por algum motivo específico, entendeu? Quando você está lidando com as suas inseguranças, por exemplo, você precisa tentar analisar de uma forma mais ampla e de se enxergar fora da situação, porque quando você simplesmente se enxerga dentro da situação, você tem uma percepção diferente, né? Então, você deve tentar analisar assim, será que no caso da insegurança, será que eu sou insegura ou eu estou nesse momento insegura? É diferente, né? Você pode simplesmente estar naquele momento daquela forma, mas não ser aquilo. Em que momentos esse sentimento se manifesta para mim? Quais são os gatilhos? O que acontece? Quais são as situações que vai desencadear esse tipo de sentimento em mim? O que eu posso fazer para trabalhar esse sentimento dentro de mim? Como que eu posso fazer para mudar essa perspectiva que eu tenho? Que tipo de situações eu devo evitar para que isso não aconteça novamente? Porque você tendo clareza das situações que vão gerar esse sentimento, você tem a capacidade de evitar essas situações para que esse sentimento não venha ali na sua cabeça e passe a te perturbar e a tirar a sua paz. Então, em todo esse processo, é muito importante você definir quais são os seus limites e quais limites eles devem ser ultrapassados ou não.
isso só quem pode fazer é você, né? Apenas você pode descobrir isso. Ninguém pode fazer por você. Eu ou qualquer uma outra pessoa pode te ajudar. Pode te ajudar a ter mais clareza. Mas só quem pode realmente definir é você. Não importa se os outros acham que certas coisas são normais ou não são e você tem uma opinião diferente. Isso daí não vem ao caso. Cada um tem a sua percepção das coisas que acontecem na vida, né? Cada evento que acontece na vida da gente, ele é nulo. Nós damos o significado para ele. Então, se os seus limites eles são muito específicos, aprenda a respeitá-los. Aprenda a expressá-los de uma maneira, deixando bem claro para os outros quais não devem ser cruzados e quais podem ser cruzados, né? Quais não devem, assim, de maneira nenhuma ser cruzados, porque vão te fazer se sentir desconfortável e qual que sim, pode ser negociável, a gente pode passar, a gente pode conversar, de repente, pode abrir mão parcialmente. Não, esse aqui eu posso até deixar para lá, entendeu? Mas se você não tiver clareza, você vai deixar que ultrapassem esses limites que para você não é negociável e você vai se sentir mal. Muitas vezes você pode ter um sentimento de que a pessoa está te invadindo, que a pessoa está passando dos limites, porque ela realmente está. Mas será que você deixou claro? Será que você se expressou, você mostrou que isso não era negociável, que esse seu limite ali é muito importante para você e que te faz te sentir desconfortável e que você não aceita que ele seja ultrapassado? É importante isso, ter essa clareza. E não deixe esses seus limites de lado. Se você fizer isso, não, vou deixar para lá. Não, eu vou... muitas vezes a gente quer ser boazinha, né? A gente não quer falar porque tem medo de magoar a pessoa, acha que a pessoa vai ficar zangada. Então, você não quer falar os seus limites, muitas vezes, para não magoar, para não deixar outra pessoa com raiva. Bom, por X motivos aí você não quer falar. Mas é muito importante, sim, que você deixe claro esses seus limites, quais podem e quais não podem. Porque se você não fizer isso, você mesmo está passando por cima de você. Você está passando por cima do que você acredita. Você está passando por cima do que é importante para você. Então, pior que outra pessoa te invadir o espaço, ultrapassar teus limites, é você mesmo fazer isso. Você fazer isso com você mesmo. Então, conhecer-se também, assim, conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites e o quanto isso influencia na sua vida, passa também por saber quais são os limites pessoais que devem ser quebrados. Sim, nós temos limitações que essas a gente precisa trabalhar para quebrá-las, para acabar com elas. Principalmente se esses limites eles estão te impedindo de crescer, porque aí eles devem ser vistos como obstáculos que devem ser ultrapassados, entendeu? E ter também em mente quais limites, como eu já falei, devem ser preservados, porque esses limites, no momento que você preserva eles, você vai estar preservando também a sua saúde, tanto física como psicológica. Você precisa saber diferenciar até onde ir, pois os dois conceitos de limites, tanto o limite positivo como o limite negativo, são diferentes na prática. E eles vão gerar consequências um tanto quanto opostas, quando eles são confrontados, né? Tenha bem em mente assim, que desafiar-se é diferente de desrespeitar-se. Desafiar-se é você ultrapassar aquele limite que está te impedindo de crescer. Desrespeitar-se é você passar aquele limite que te causa incômodo, que não te faz se sentir bem. Então, é muito importante sim que você se respeite, mas que você se desafie cada dia mais. Entendeu? Que você mostre para você que sim, você é capaz de passar aqueles limites e fazer algo mais. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês essa série de lives pela manhã, ela é um desafio para mim, entendeu? Tá aqui todos os dias, no mesmo horário, compartilhar com vocês. Mas eu aceitei o desafio e vamos lá, né? Superando os limites, porque é isso, a gente vai superando cada dia um pouquinho em todas as áreas da vida, tanto física, mental, espiritual, psicológica, e isso vai gerando um crescimento pra gente.
E, gente, essa era a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Hoje foi esse o nosso capítulo, né? Conheça-se bem, conheça-se bem. Tome um tempo. A gente toma tempo para conhecer as outras pessoas. A gente toma tempo para conhecer até a televisão nova que a gente comprou, né? O eletrodoméstico, pega lá o manual, fica lá lendo para conhecer a coisa. Então, se a gente toma tempo para conhecer até os objetos que a gente compra, por que a gente não toma tempo para conhecer a nós mesmos? Então, tome um tempo e conheça-se o suficiente para saber os seus limites. Quais limites ali estão te tolhindo, estão te impedindo de seguir em frente, que esses aí você deve ultrapassar, e quais são os limites que não devem ser cruzados, que você não deve permitir que as outras pessoas invadam o teu espaço e cruzem esse limite para não te fazer se sentir desconfortável. Amanhã a gente se vê novamente no mesmo horário, às 8h30 no horário do Brasil, tá? Pra gente ir pro nosso 4º dia do Desafio Empodere-se. Obrigado pela presença de vocês, foi muito bom ter vocês aqui comigo hoje e a gente se vê amanhã.